Tem um camarada nosso, Milton Temer, né, dirigente histórico do PCB, do PT, do PSOL, que o Milton Temer, ele escreveu um texto há uns 10 anos atrás, e que ele fala o seguinte: o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, com a diversidade territorial, a diversidade econômica, a diversidade religiosa, étnico-cultural e por aí vai, é muito difícil você estabelecer um debate de fato nacional no Brasil. Muito difícil, né? Às vezes, inclusive, o que a gente acha que é um debate nacional, normalmente é um debate de Rio e São Paulo, né? Então, debate nacional que de Porto Alegre até Roraima o Brasil esteja debatendo é muito difícil. Historicamente, no Brasil, o mais próximo que a gente tem de estabelecer um debate político nacional é na eleição presidencial. Por uma série de motivos, o Brasil tem uma tradição profundamente presidencialista. Aqui parlamentarismo nunca vai pegar, já teve plebiscito 2 vezes e o povo recusou e vai continuar recusando. O parlamentarismo aqui não vai pegar, e a eleição presidencial, ela é o momento mais próximo das condições concretas do Brasil em que realmente se faz um debate nacional sobre o país. Nesse sentido, para uma estratégia comunista de agitação e propaganda, difusão do marxismo, da proposta da Revolução Brasileira, a eleição presidencial é fundamental, desde que bem feita. Não pode ser como a gente fez nos últimos anos, né? As campanhas foram muito ruins do ponto de vista estético, do ponto de vista de proposta, do ponto de vista de comunicação digital. Eu gostaria, e estou me preparando para isso, de disputar eleições presidenciais apresentando um debate comunista em âmbito nacional. E acho, modéstia à parte, que eu faria isso muito bem, melhor do que as últimas candidaturas comunistas que a gente teve nos últimos 20, 25 anos, né? Então, eu gostaria de ser candidato em 2026. Gostaria de ser candidato a presidente já em 2026, porque eu já tenho idade para isso. Aí a gente tem uma série de impeditivos para isso. O primeiro impeditivo é que o PCBR ainda não tem legenda legalizada. Tá. Então a gente está num processo de luta para isso. Do ponto de vista objetivo, isso não é um impeditivo absoluto, dado que você poderia estabelecer uma parceria com outra organização política. Isso não impediria de, por exemplo, fechar uma parceria com a UP e constrói um acordo político com o PSTU e tal, lança, vamos imaginar com o PSOL, e lança. Isso não é impossível. Isso por um lado. Por outro lado, eu tenho que fazer o debate interno ainda no PCBR. Então, assim, a gente, na última reunião que teve da direção nacional, a gente não conseguiu fazer esse debate. A gente vai fazer esse debate mais à frente. A minha posição é conhecida, porque no PCBR a gente, na nossa forma organizativa, é permitida a polêmica pública. Então eu posso dizer o que eu penso, o que eu vou defender na próxima reunião, antes da gente fechar a posição coletiva. Agora, depois que a posição coletiva for tirada, aí é a unidade de ação. Então, eu gostaria sim de ser candidato já em 2026. Aí alguém fala assim: Jones, que eu tô ouvindo muito isso depois do debate contra 20 conservadores. Pô, Jones, votaria em você para presidente e tal, mas você agora não ganha. E para deputado federal você ganha. Então é melhor você no Congresso agora para sair candidato a presidente em 2030 e colocar em prática essa proposta de fazer uma campanha comunista foda para a presidência com mobilização de massas. Veja, do ponto de vista de tendência histórica, é claro que uma campanha presidencial comunista hoje, do ponto de vista de tendência, não teria uma adesão popular tão grande. Só que a história é feita de surpresas. Sim. Ninguém diria que o Gustavo Petro seria presidente da Colômbia, porque a Colômbia nunca teve um presidente de esquerda, e de repente, estalite social, rebelião, papapá, Gustavo Petro, presidente, guerrilheiro, ex-marxista. Aliás, marxista, ex-guerrilheiro, né? Então, eu gostaria. E eu acho que isso é fundamental no processo, inclusive, de difundir a perspectiva de uma esquerda radical, de uma esquerda que tem horizonte de revolução, de uma esquerda que se propõe a confrontar de fato o neoliberalismo. Isso é indispensável para o primeiro turno, porque aí, veja, um dos defeitos do lulismo é que o lulismo, ele trabalha com uma espécie de chantagem, que é assim:
Se eles fossem honestos e dissessem assim, ó, a gente precisa votar todo mundo em Lula no primeiro turno porque é a maneira mais eficiente de derrotar Bolsonaro, mesmo o Lula fazendo um governo de centro-direita. Mas ele não se elege, né? Não, se mas, ele falar isso. É, perfeito, mas assim, aí seria um debate honesto. Aí seria um debate, porra, beleza, massa. É isso, ó. Meu governo vai continuar, o Banco Central privatizado, eu não vou reverter privatização de porra nenhuma, vai ficar tudo da mesma coisa, não vou lutar pelo fim da escala 6x1, mas é o melhor meio de derrotar o Bolsonaro. Porra, a conversa seria outra. Mas o meu problema é que a galera mente. Porque na última eleição prometeram que ia reestatizar a Eletrobras, prometeram que ia revogar contra a reforma trabalhista, revogar contra a reforma da Previdência, revogar contra a reforma do ensino médio, tomar de volta as refinarias privatizadas da Petrobras. E aí, quando chega no governo, a galera não tenta, mente dizendo que não dá pra fazer nada por causa do Congresso. Porque, veja, uma coisa é dizer que é difícil por causa da composição do Congresso, isso é um fato. Dizer que não dá pra tentar por causa do Congresso é mentira, pura e simplesmente. Ataca quem cobra as promessas de campanha, Isso é o pior. ataca quem cobra as promessas de campanha e, em 2026, cinicamente vai fazer as mesmas promessas de novo. Aí é que tá meu problema. Eu não tenho dúvida disso, Jones. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que convir que se não tem essas promessas, não se elege. E o ponto é, e aí é onde a gente concorda, esse processo ele é violentamente despolitizante. Né? Porque uma vez eu tive uma discussão na internet da vida aí, com a turma do PT, dizendo o seguinte, que o PT seria a grande organização politizadora do Brasil. E no meu entendimento é o oposto. Porque quando acontece isso que o Jones está falando, você perde a base que te elegeu. Porque você cria uma situação assim, porra, eu criei uma expectativa e a gente não viu nenhuma briga pra fazer isso. Porque esse tipo de coisa, concordo com o Jones, é muito difícil de acontecer. Mas a gente gostaria de ver a iniciativa. Né? A iniciativa. Porra, a gente ficou quanto tempo falando, porra, Lula, vai lá, chama a cadeia de TV, vai lá e fala, porra, vai lá e fala. Aí ele primeiro chamou a mídia de massa, depois foi pra TV. Aquilo já foi bom pra ele, pra imagem dele. A popularidade. Exato. Então, é a coisa que a gente tá dizendo. Porque só que isso tem um custo político que o Lula... Eu não me decepciono tanto com o Lula quanto o Jones, porque eu não espero essas coisas. Mas não me decepciona, eu cobro, porque quase ninguém cobra, porra. Não, bacana. Eu cobro também. O negócio que eu tô querendo dizer é o seguinte. Fazer esse enfrentamento que o Jones tá falando, isso requer esforço político. Porque se tu vai, por exemplo, vamos acabar com o teto de gastos. O teto de gastos é a pedra fundamental do neoliberalismo no Brasil. Você atacar o teto de gastos, você está atacando o coração do neoliberalismo no Brasil. Isso é guerra. Isso é guerra, isso é coisa para mídia de massa chamar impeachment. Então como é que você vai fazer esse debate? Só tem um jeito de fazer esse debate. Você tem que botar o povo na rua. Você tem que botar o povo na rua o tempo todo, tem que mobilizar a base, fazer o povo... Só que isso tem um custo político, que é você partir para o enfrentamento aberto com movimentação popular para além das eleições. E isso não é do feitio político do Lula e do PT, nunca foi. Sabe, o Lula e o PT fazer isso hoje seria uma guinada de 180 graus na política deles. Nunca vai acontecer. É porque não tá do lado do povo. Se tivesse, Só que faria. nós estamos muito perto, e por isso, Jones, que eu acho importante essa construção de uma alternativa ao PT. Né? Eu sou de uma geração que viu o fim do Brizola. E o destino do PT, no meu entendimento, é o mesmo do PDT. É o mesmo. Entende assim, ó, porque o Brizola era uma figura muito superior ao partido. E quando o Brizola se foi, o partido virou um partido de aluguel. Esfacelou. Entende? Então o que acontece? Eu acho que é importante evitar o retorno do bolsonarismo, até para nossa sobrevivência, como eu falei antes. Porém, se nós for deixar para construir uma alternativa só depois que o Lula não for mais uma opção política, vai ser tarde demais. Por isso que eu tenho essa ideia que enfim, eu sempre falo que eu falo isso para me proteger, porque a galera gosta muito do Renato Freitas, ele fala, ninguém xingou. Se eu falo, a galera xinga. Mas é basicamente isso, não. Eu acho que o PT ainda tem um papel de pelo menos evitar o Bolsonaro. Agora, isso não significa que nós não precisamos já começar a construir uma alternativa. Porque, na melhor das hipóteses, se o Lula for candidato e ganhar, que isso está em aberto, é o último. Não vai ter um depois. E assim, e se ele for candidato e ganhar, em 2027 ele vai fazer um dos ajustes fiscais mais violentos da história do Brasil. Porque do jeito que tá indo a dinâmica de arrecadação
das contas públicas e a incompatibilidade entre o piso constitucional da educação e da saúde e o novo teto de gastos, assim, o candidato que ganhar em 2027 vai fazer um ajuste fiscal violento. É isso. Isso tá dado. O nível de violência vai depender de quem vai estar no governo. E das forças políticas que vão estar lutando. Exato. Porque, na verdade, é incompatível. É incompatível. Não tem como manter o salário mínimo, o mínimo constitucional de saúde e educação com teto de gasto. A gente está dizendo isso desde que eles anunciaram esse projeto. Quando eles anunciaram o projeto, que eu tive como ler aquilo, eu coloquei aquilo para eu dizer, galera, isso não dá. Tipo, não tem como. É matemática pura mesmo. Só que o PT tem disso também. A ideia é você jogar assim e depois fazer o quê? No andar da carruagem a gente dá um jeito. Sabe? Só que aí o Jones tem razão, que dependendo da conjuntura que se estabelecer depois da eleição, o mais provável é que venha um ajuste ainda mais severo. E se você ganhar, você vai fazer esse ajuste? Não, aí se eu ganhar vai você ser... Você falou qualquer um que ganhar tem que fazer? Qualquer um que ganhar, mantido o novo teto de gastos. E aí se eu for candidato, vai ser uma campanha que um dos pontos centrais vai ser para derrubar o novo teto de gastos e a autonomia do Banco Central, que é a privatização do Banco Central. Né, para retomar o controle da política fiscal e da política monetária, para ter capacidade de gerar emprego, complexidade produtiva, fazer investimento público e por aí vai. Porque, agora, Humberto, tem uma questão também, que é: qual é o melhor jeito de evitar uma volta da extrema-direita? Porque aí tem uma polêmica que ela não é abertamente formulada, mas ela circula no senso comum da militância, que é: o que fortalece mais a extrema-direita? É a crítica ao PT ou é as ações do PT? Aí aqui eu acho que existe uma sacanagem, que é: os caras se reivindicam o maior partido de esquerda da América Latina, com a maior central sindical da América Latina, e dizem que o Lula é a maior liderança popular da história brasileira. Eu nem acho, pra mim é o Luiz Carlos Prestes, mas tudo bem. E aí, cabe presidente. Aí o governo dele decide, por exemplo, atacar o BPC, benefício e prestação continuada para pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Aí o governo vai e corta 600 mil pessoas do BPC. Só da Bahia, 40 mil. E a Bahia foi fundamental para garantir a vitória do Lula em 2022. Aí, na cabeça da galera, 600 mil pessoas, fora a reverberação disso, né? Porque as pessoas conversam, falam com o vizinho, trocam ideia e tal. Família, etc. Então, assim, na cabeça da galera é assim: cortar o BPC de 600 mil pessoas não fortalece a direita. Mas Jones Manuel, humilde professor de Pernambuco, no canal do YouTube dele, que não chega, não, né? Sim. Mas eu criticar isso, dizer que é errado, colocar o posicionamento do Conselho do Serviço Social, colocar o posicionamento de associação, beneficiário do BPC, isso fortalece a extrema-direita. E aí, veja, isso é uma lógica de chantagem permanente. Então, eu, por exemplo, tô apanhando bastante, como sempre, e aí tranquilo, aí eu tenho costas largas para apanhar, que é: o Lula prometeu que não ia privatizar o metrô do Recife. O metrô do Recife é federal, é CBTU, né? E agora o metrô do Recife está sendo privatizado. E aí é a mesma sacanagem de sempre. Sucatearam o metrô tá caindo aos pedaços, tá com várias dificuldades, não funciona mais aos domingos. A ideia é passar pro privado, e depois que passar pro privado, o BNDES vai colocar bilhões. Certo. Aí, assim, se eu bato na privatização do metrô do Recife, inclusive cobrando promessa de campanha do Lula, aí é isso, eu tô fortalecendo a extrema-direita. Mas o cara quebrar promessa de campanha e cuspir na cara dos metroviários inteiro, que ele prometeu que não ia privatizar, e estão fortalecendo a extrema-direita. Então você cria uma lógica meio covarde, que é: em nome do medo da extrema-direita, pode fazer tudo e qualquer coisa e não reclame, porque se você reclamar, o bicho-papão da extrema-direita vai fazer pior. Então cria uma situação meio cômoda também, né? Mas isso pra mim é um não debate. Sabe por que é um não debate? Porque isso não existe fora de uma militância muito circunscrita. O que pra mim parece óbvio. É lógico que o impacto negativo para a popularidade do governo é muito maior dessas ações do que o Jones falando. Isso é uma não discussão. Então, assim, não é esse o ponto. Acho que não... Isso aí a gente não... Tanto é, Jones, você vê agora no episódio da derrubada das suas redes. Sim. Olha a quantidade de político do PT que prestou solidariedade. Né? A gente sabe que tem uma galera da militância online que ainda tava dizendo: não, tem mais que derrubar mesmo, etc. Gente petista, eu vi gente falando disso. Mas, ao mesmo tempo, as lideranças do PT, eu vi isso ainda em tua defesa. Sim, a Natália Bonavides, o Renato Freitas, a Gleisi Hoffmann, o Breno Altman, e por aí vai. Claro, então, veja, eu acho que essa leitura de que
o Jones atrapalha mais o PT do que as políticas do PT, ela não é uma leitura real. Isso é uma leitura de pouca gente na internet. Então não é por aí. Eu acho que assim, voltando ao que a gente tá falando desde o início, não só você tem o direito de pautar, primeiro que assim, você tem coragem pra fazer, você tem força, vamos dizer assim, de... Não só força de vontade, mas de chamar essa responsabilidade. Porque isso é uma grande responsabilidade. Ó, eu quero ser candidato a presidente, eu quero liderar o processo. Tá chamando a responsabilidade. E eu acho massa. Eu acho massa. Eu não me proponho a isso. Eu tô me propondo a ir pra Câmara. Sim. E ser um deputado comunista mostrando a atuação do comunista no Congresso. Eu acho que isso tá pra mim. Tu tá achando que tá pra ti chamar essa responsabilidade de buscar a presidência. E eu acho isso massa. Então tu vai ter que fazer a crítica. Tu entende que tu vai ter que fazer a crítica? E eu acho ok, assim, não tem problema nenhum. O ponto é, essa crítica vai construir a tua caminhada, a caminhada do teu partido e a revolução, né? Isso não atrapalha o fato de que ainda hoje isso não é viável e a gente tem que evitar o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que dá pra conviver as duas coisas agora. Então, o meu ponto é, você tem que criticar mesmo. Tranquilo, porque isso aí não é o que vai fortalecer a extrema-direita, né? Então, assim, tá muito claro, isso não é um debate. Isso é um debate num grupo muito específico de dentro da internet. De gente que tava tão perdida, dessa turma que tem perfil no Twitter pra fazer campanha pro PT, e os caras estavam malhando o João dizendo bem feito que ele perdeu as contas. Aí o que aconteceu? Aí eles viram todos os deputados do PT e tal, em solidariedade, a galera ficou bugada. Pô, mas como assim? Então eu sou um otário. Tipo, teve uma que escreveu isso aí mesmo. Né? Entendeu? Então eu sou um otário. Isso não, é que você não tá entendendo a parada. Porque eu sei que a liderança do PT sabe que, na verdade, não é você que tá atrapalhando o PT. Ele sabe disso. Claro, eles gostariam mais que tu tivesse do mesmo lado, pra não dividir e tal. Só que no primeiro turno, todo voto que não for no Bolsonaro é no Lula. Porra. Não é no Lula. Todo voto que não for no Bolsonaro tá ajudando a derrotar a extrema-direita. Sim, tem segundo turno. Eu digo que tem no Lula porque o Lula vai ir pro segundo turno.